Bom, olá, senhores. Vamos então para a aula 5 do livro 1, a última aulinha desse livro 1, certo? Falar de movimento circular uniforme, o chamado MCU. Peão, há uma importância grande nessa aula? Bastante, tá, senhores? Os vestibulares aqui do estado de São Paulo gostam bastante desse assunto, principalmente o Unicamp e principalmente o Enem, que não é estado de São Paulo, o Enem é Brasil, né? O Enem gosta bastante, tá? E mediante esse cenário que nós estamos, eu apostaria, tá, nos vestibulares, caso ocorram os vestibulares realmente aí no final do ano, com as mudanças de data, que eles foquem com assuntos mais de começo de ano, vamos dizer assim, mais do primeiro semestre, né? Assuntos mais básicos, porém aprofundando um pouco mais e colocando para situações do dia a dia de vocês, né? Mas isso daí quando estiver chegando perto da época a gente vai conversando a respeito. Bora lá então pro MC. Bom, meninos, para a gente poder entender movimento circular uniforme, nós precisamos entender duas grandezas, primeiramente, chamadas de período e frequência. Olha só, vou colocar uma bolinha para vocês aqui e um cronômetro. Ao soltar o cronômetro, essa bolinha vai começar a realizar um movimento circular. Olha lá, ela gira. Olha a trajetória dela está sendo formada, ó, pela linha pontilhada. E essa bolinha fica girando para nós. Bom, percebam que eu posso começar a medir quanto tempo demora para ela dar uma volta, por exemplo. Querem fazer isso? Vamos lá, começar agora, ela está no 8. Então, desculpa, vamos lá de novo. A hora que ela passar ali, eu vou falar para vocês qual é a posição do ponteiro do relógio, tudo bem? Então ela vai passar agora, ela está no 6, o ponteiro do relógio. E ela vai completar uma volta, o ponteiro está no 11. Então olha que bacana. Do 6, instante 6 até o instante 11, o intervalo de tempo que passou para ela completar uma volta é de 5 segundos. Ah, peão, é isso mesmo? Não sei, vamos ver de novo. A hora que ela passar lá no comecinho, lá onde está a sombrinha dela, a gente olha de novo. Passou no 2. E provavelmente vai ter que estar no 7 agora, na hora que ela chegar numa volta completa, está no 7. Do 2 até o 7, intervalo de tempo de 5 segundos. Então, significa que se ela dá uma volta em 5 segundos, duas voltas em 10 segundos, 3 voltas em 15 segundos, certo ou não? Isso daí acaba sendo uma regrinha de 3 para nós. Mas você pode medir aqui o tempo, que você chama de T ou delta T, intervalo de tempo, para ela dar 2 voltas, para ela dar 6 voltas, para ela dar 12 voltas, para ela dar uma volta e meia, para ela dar metade de uma volta. Uai, se ela dá uma volta 5 segundos, meia volta seria 2,5, certo? Vocês podem medir o tempo para qualquer situação dessa bolinha aqui, desse movimento dela. Mas, quando você mede o tempo para se dar uma volta completa, senhores, esse tempo ele recebe um outro nome. Foi dado um nome diferente para o tempo que o corpo leva para repetir um movimento. Repetir a posição dela. Olha lá, estava ali e repetiu a posição dela. Esse tempo é chamado de período. Período. A gente chama por tesão. Continua sendo T de tempo. Só que agora a gente usa o tesão para nós, certo? Então, toda vez que o corpo completa uma oscilação, uma repetição, uma volta, o tempo para isso é chamado de tesão, é chamado de período para nós, certo? Uma outra grandeza que nós podemos analisar aqui é a chamada frequência. Com que frequência esse evento ocorre? Então a gente vai ver ali, por exemplo, quantas vezes ela repete a posição dela por unidade de tempo. Por exemplo, eu posso falar por segundo, certo ou não? Pior, mas por segundo, ela dá uma volta em 5 segundos. Sim, então eu quero saber quantas voltas ela daria em 1 segundo. Divide 1 por 5. Vai dar 0,2 voltas a cada segundo. Ou seja, ela não chega a completar uma volta. Ela vai andar 20% dessa volta, né? Pior, eu poderia falar isso daí por minuto? Poderia, quer ver? Ela dá uma volta em 5 segundos, não é? E um minuto não tem 60 segundos? Não é 12 vezes esses 5 segundos? Significa que ela daria 12 voltas. Pronto, ela dá 12 voltas por minuto. O equivalente chamado a 12 rotações por minuto, né? É o chamado RPM. Então perceba que tem várias unidades que nós podemos trabalhar. No Sistema Internacional, tempo em segundos. Frequência tem que ser em oscilações por segundo, que eu já vou falar para vocês qual é a unidade. Então vamos lá? Vamos entender? Vamos entender o período e a frequência. O período é o que nós chamamos de tesão. O tempo medido para que o corpo observado complete uma volta, complete uma oscilação, uma repetição, uma rotação, chame como quiser. Eu gosto de falar oscilação porque imagina um pêndulo, sabe um pêndulo agora? Um pêndulo agora oscilando aí na tua frente, ó, bem na frente do seu rosto. Esse pêndulo vai e volta para a esquerda e para a direita.
Ele vai até a esquerda, no ponto máximo, e aí ele volta, vai até lá na direita e retorna, vai até a esquerda de novo. Pronto, ele repete a posição dele. Ele oscila. Então a gente pode falar, às vezes o corpo não dá uma volta, né? Mas ele repete a posição dele. Para calcular o período, nós já vimos. É o intervalo de tempo que demorou para dar um certo número de voltas. No exemplo anterior que nós vimos, no slide anterior, ele dava uma volta em 5 segundos, ou 2 voltas em 10 segundos. Então você coloca lá 10 dividido por 2, dá 5 segundos por volta. 15 dividido por 3, dá 5 segundos por volta. Esse é o período para nós. E a frequência? Frequência a gente chama pela letra F, o F minúsculo, tá? Vocês vão perceber que é o contrário do período. É o número de vezes, o número de voltas, de rotações, de repetições, de oscilações, não importa o termo que você usa, que um certo evento ocorre a cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada hora, cada semana, cada dia, unidade de tempo qualquer aí, tá? Então eu percebo que a frequência é pegar o número de vezes que aquele evento ocorre, o número de repetições, o número de voltas, e dividir pelo intervalo de tempo. Que nem a gente fez no exercício anterior, lembra? No slide anterior? Ele dava uma volta em 5 segundos. 1 dividido por 5 dava 0,2 voltas a cada segundo. Beleza? Essas duas formulinhas não são tão importantes, tá? E a segunda, você consegue lembrar pensando em qualquer situação do seu dia a dia. Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora com que frequência vocês escovam os dentes. Eu acredito que a maioria de vocês vai dizer assim, Pião, 3 vezes por dia. Excelente. 3 vezes é o número de vezes que o evento ocorre, é o número de voltas. É esse carinha aqui, ó. Por dia, pronto, é o tempo. Você está dando uma frequência que é de 3 vezes por dia. Então, na hora que você pensa qualquer coisa no teu dia a dia, a frequência que você faz, você vai ver o número de vezes pelo tempo. Você acabou de deduzir a fórmula de frequência. Pião, beleza, deduza de frequência e é de período. Olha lá. A frequência é voltas por tempo, o período é tempo por voltas. É só inverter. Período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. E é por isso que não são essas duas formulinhas que são importantes para vocês, mas sim essa terceira. Percebemos pelas equações que período é o inverso da frequência, ou que a frequência é o inverso do período para nós aqui. Beleza, senhores? Unidades de medida, olha só. O período vai no sistema internacional, o ΔT entra em segundo, o período sai em segundos. Obviamente que a unidade que você colocar o ΔT é a unidade de medida que vai aparecer para o período para nós. Mas no sistema internacional seria segundo. E a frequência? A frequência, nós vamos ter ali o tempo em segundos no sistema internacional. Esse segundo, na hora que eu passo para cima, fica segundo a menos 1. E aí nós vamos ter a unidade chamada Hertz. Então, toda vez que o tempo entrar em segundo, a tua frequência já sai numa unidade chamada de Hertz, que nós representamos por Hz. Tranquilo? Uma outra unidade de medida comum aqui para nós é, quando você trabalha aqui o número de voltas, você não fala em voltas, mas você fala em rotações. Olha aqui, ó. Rotações, certo? Nós vamos falar em rotações por... Ó, o por aqui. O por é a barra de dividir. Tá vendo aqui, ó? Por unidade de tempo. O tempo entraria para nós em minutos. Isso daria para nós uma unidade que é a chamada rotações por minuto, também chamada de RPM, certo? E aí, senhores, vocês vão ter que saber transformar isso daí de rotações por minuto para Hertz, ou o caminho contrário, de Hertz para rotações por minuto, tá? Ele vai dar em RPM, vocês vão ter que trabalhar em Hertz ou vice-versa. Então vamos lá, passar de RPM para Hertz, basta você pegar o valor em RPM e dividir por 60, que ele sai em Hertz. Passar de Hertz para RPM, basta fazer o contrário. Pegar o valor em Hertz e multiplicar por 60, que ele sai em RPM para nós. Belezinha, senhores? Durante os exercícios eu vou mostrando para vocês outra maneira que a gente tem de trabalhando apenas por regra de 3, que aí você não precisa ficar guardando quando vai ou quando volta aqui. Beleza? Bora lá então? Vamos entender de vez esse período de frecaninha. Eu vou colocar uma bolinha e eu vou colocar um cronômetro. Esse cronômetro ele vai dar uma volta o ponteiro, ou seja, 12 segundos. Vamos contar quantas voltas a bolinha vai dar? Olha só. Vou soltar em 3, 2, 1. Conta comigo o número de voltas que a bolinha dá, vai ser rápido.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Percebo que nós temos a informação, ó, em 12 segundos essa bolinha girou 24 vezes, deu 24 rotações, repetiu a posição dela 24 vezes, certo ou não? Então dá para calcular o período e dá para calcular a frequência. Vocês concordam com o tio? Vamos calcular isso daí? Olha lá. Período, como é que a gente faz mesmo? É o número de voltas pelo intervalo de tempo. Então, é o tempo pelo número de voltas. Foram 12 segundos por 24 voltas. 12 por 24, se a gente simplificar por 12, é meio. Isso daqui dá um período de meio segundo. Significa que essa bolinha leva meio segundo para completar uma volta. Ué, peão, e a frequência? A frequência está aqui, ó. É o número de voltas, foram 24, dividido pelo tempo, que demorou para dar essas 24 voltas, que é 12 segundos. E 24 por 12 dá 2 segundo a menos 1. Só que não é comum a gente representar segundo a menos 1, né? Esse segundo a menos 1 representa para nós a unidade Hertz. Então eu percebo que a frequência de giro aqui é de 2 Hz, ou seja, 2 voltas, 2 rotações a cada 1 segundo para nós. Beleza, senhores? Ficou claro a diferença de velocidade e período, que vai ser muito útil para nós? E olha só, lembra que falei que um é o inverso do outro? O período não é 1 sobre 2? Se a frequência é a inversa, a frequência seria 2 sobre 1, que no caso ficaria o 2 apenas. Então guardem isso. Se o período estiver em cima multiplicando nas suas fórmulas, a frequência estaria embaixo dividindo. Se o período estiver embaixo dividindo, a frequência estaria em cima multiplicando nas suas fórmulas. Belezinha? Bom, senhores, vamos falar agora das equações do movimento circular, o chamado MCU, Movimento Circular Uniforme. Olha só, imagina que uma bolinha aqui, ela vai dar um giro, mas eu vou analisar apenas 1/4 da volta. Olha só, 1/4 da volta. Ficou a sombra dela ali, tá vendo? O início e o fim. E vamos supor que nesse 1/4 de volta, a gente sabe que o ângulo que ela girou foi um ângulo de 90 graus, certo? Então olha lá, ela girou 90 graus, percorreu um ângulo de 90 graus, e eu vou falar para vocês que foi no intervalo de tempo de 3 segundos. Ué, peão, mas como que você mediu tudo isso? Gente, não medi, acabei de chutar. Poderia colocar qualquer valor de ângulo ali, obviamente não para aquele trecho, né? Mas poderia pegar qualquer trecho e qualquer intervalo de tempo. Deu um chute só. Olha que bacana. A gente pode analisar aqui quantos graus por segundo essa bolinha gira. Não pode? Se ela girou, ela gira 90 graus em 3 segundos. Em média, quantos graus a cada segundo ela está andando? Exato, muito bem. 30 graus a cada segundo, certo ou não? 30 graus no primeiro segundo, mais 30 graus no segundo dá 60, mais 30 graus no terceiro segundo, 90 graus em 3 segundos. Quando você faz isso, você está calculando uma velocidade que nós chamamos de velocidade angular. Então olha só, essa velocidade angular nós representamos pela letra ômega do alfabeto grego. Parece uma bundinha, tá? Parece um W, mas não é um W, uma bundinha. E aí como é que a gente faz para calcular? Vocês acabaram de fazer a conta. Vocês vão pegar o valor do ângulo dividido pelo tempo, 90 graus dividido por 3 segundos, que deu em média 30 graus por segundo. É isso que nós vamos fazer. Olha só. A nossa velocidade angular é o delta θ, que é a variação angular, θ seria ângulo para nós, dividido pelo intervalo de tempo. Fechou? Essa é a fórmula original. Porém, nós temos outras equações que nós podemos fazer para calcular a velocidade angular. Olha que bacana. Eu vou pensar com vocês aqui se essa bolinha desse uma volta completa. Vou repetir. Imagina que essa bolinha desse uma volta completa. Quantos graus ela ia percorrer? Perfeito, 360 graus. Uma volta, temos 360 graus. Dividido pelo tempo para se dar uma volta. Esse tempo para dar uma volta recebe um nome para nós, não recebe? Vimos os slides anteriores aí. O tempo que a gente representa para o tempo de uma volta é o tesão, é o nosso período, certo? Então eu poderia falar que esse ômega, uma maneira de calcular ele, seria dividir 360 graus pelo tempo que levaria para ele dar uma volta. Vocês querem ver como dá a mesma resposta?
Se 1/4 de volta, olha lá, ó, se 1/4 de volta, um pedaço da pizza aqui, ó, demorou 3 segundos, o segundo pedaço ia demorar mais 3, que daria um total de 6. Mais 3 dá 9, mais 3 dá 12. Então, uma volta demora 12 segundos. Faz 360 dividido por 12. Vai dar exatamente quanto? 30 graus por segundo. Só que olha que bacana. Para a gente trabalhar no sistema internacional de unidades, o nosso ângulo não pode entrar em graus. O nosso ângulo tem que entrar em radianos. Então eu teria que colocar essa uma volta completa, 360 graus, em radianos. E aí nós vamos ter que lembrar dessa regrinha que eu vou colocar aqui embaixo. Olha aqui pro tio, ó. Você vai ter que guardar alguma delas, tá? Para poder transformar os ângulos. Que 2π radianos equivale a 360 graus, ou que 1π radiano equivale a 180 graus. E a partir daí, o ângulo que ele fornecer, você transformar para radianos ou de radianos para graus. Como a simples regra de 3, tá? No nosso caso ali, 360 graus, ó, eu vou trocar pelo 2π radianos para ficar no sistema internacional. Então, olha lá, trocando por 2π, a gente sabe que a velocidade angular pode ser calculada então dessa forma. 2π dividido pelo intervalo de tempo. Só que eu falei para vocês que se o período está embaixo, a frequência aparece em cima, né? Que um é o inverso do outro. Então nós podemos trocar a equaçãozinha, olha que bacana. O período some, inverte, coloca a frequência, e aí a gente fica com a equação 2πf. Peão, eu vou ter que trabalhar com qual equação? De preferência, as mais comuns para vocês são a primeira, obviamente, e a última, tá? Nós vamos trabalhar bastante. Mas seria importante que vocês soubessem as 3 maneiras de poder calcular a velocidade angular. A outra velocidade que nós temos é a chamada velocidade linear ou velocidade tangencial, ou também chamada de velocidade escalar média. Exatamente. Essa velocidade linear ou tangencial é a chamada escalar média. Peão, por que é chamada de linear, então? Porque eu vou analisar agora, senhores, a distância que a bolinha percorreu na linha. Olha aqui no desenho, ó. Tá vendo a distância que ela percorre na linha aqui? Eu não quero saber o ângulo dela, eu quero saber qual é o comprimento desse setor de círculo aqui, setor de circunferência. Então eu vou me preocupar com este ΔS, ó, esse ΔS, na linha que ela percorre. Por isso que é chamada de velocidade linear. Por que é chamada tangencial? Porque percebo que aonde ela está, a velocidade, ó, o vetor velocidade, ele sempre tangencia a nossa circunferência. Então essa velocidade linear também pode ser chamada de velocidade tangencial, justamente por na curva estar tangenciando a sua curva. Peão, por que a velocidade escalar média também? Porque nada mais é que a nossa velocidade escalar média. Esse V, como é que a gente calcula ele? É o ΔS sobre o ΔT. Só que, imagine de novo que esse corpo desse uma volta completa. Então, ó, imagine que ele não parasse aqui, ó, que ele continuasse, ó, percorrendo sobre a linha essa circunferência, certo? Até completar uma volta. Vocês concordam que o que ela iria percorrer aqui é o comprimento da circunferência? E como a gente calcula o comprimento da circunferência? É 2 vezes o π vezes o raio da trajetória circular. Então, no lugar do ΔS, nós vamos trocar pela distância percorrida por essa bolinha quando completa uma volta. A distância percorrida por essa bolinha quando completa uma volta é 2 vezes π vezes o raio. E, obviamente, que o tempo para se completar uma volta é o que nós chamamos de período para nós, certo? Então, perceba que a gente consegue trabalhar com uma outra equação, de uma outra maneira, para calcular a velocidade, a partir do raio e do período para nós. Peão, eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, já que o período é o inverso da frequência, como o período está dividindo, a frequência aparece multiplicando, só não pode como deve. Olha lá. A gente chega na equaçãozinha 2πrf. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Percebam que a nossa velocidade angular, olha aqui, ó, não depende do raio para nós. E a nossa velocidade linear tangencial depende do raio. Então, quanto maior o raio, maior é a velocidade linear. Quanto maior o raio, para a velocidade angular não muda, porque não depende do raio para nós, certo? A velocidade angular permanece o quê? A mesma, certo?
Bom, meninos, essas duas equações, elas podem se unir. Elas podem se juntar e gerar uma terceira equação que é muito, muito, muito importante. Ô louco, peão, pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode sim. Olha lá, ó. Trouxe a equação da velocidade aqui embaixo, tá vendo? 2πrf. Vocês concordam que a ordem dos tratores não altera o viaduto para nós? Então eu posso colocar o 2 lá na frente, do lado direito, lá no final. Trago o π aqui para frente, fica vezes R, vezes F, vezes 2. Tá todo mundo se multiplicando, não é? Então eu vou inverter. Eu vou inverter o raio e a frequência. Olha lá na equação, ó. O R e o F. Vai inverter, olha cá. Troquei. Mudou alguma coisa, gente? Não mudou, né? Os dois continuam se multiplicando. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso daqui. Olha lá na equação do ômega. Olha lá na equação do ômega. Olha o vermelhinho. O que é o ômega mesmo para nós? 2πf. E o que eu tenho aqui embaixo na velocidade linear? 2πf vezes o raio. Eu vou trocar esse 2πf pelo ômega. E aí a gente chega numa grande equação que nós vamos usar bastante, que é chamada V ômega R. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio para nós. Essa formulinha é a famosa V-bundinha rebolando, certo? Unidades de medida para nós. Cuidado, hein? No sistema internacional, a tua velocidade linear tangencial ou escalar média é em metros por segundo. O ômega, que é a velocidade angular, tem que ser em radianos por segundo. E o delta θ, quando a gente tiver que trabalhar, sempre em radianos. Lembrar aqui, eu não coloquei, mas não custa lembrar, né? O raio, nós, senhores, no sistema internacional, obviamente que ele entra em metros. Tanto ali no V ômega R, como na nossa velocidade linear. Fechou? Então agora nós vamos ver um vídeo que eu gravei esse vídeo para vocês, né? Onde a gente vai entender melhor a diferença entre velocidade angular e velocidade linear. Acompanha o tio aqui, ó. Bom, senhores, olha lá, para a gente poder entender a diferença real entre velocidade linear, velocidade tangencial, velocidade escalar média, né? Aquele Vzão, o V maiúsculo, e a velocidade angular, que é o ômega, aquela bundinha, certo? Existe diferença entre elas, né? Nós já explicamos aí. Então vamos ver esse videozinho, que na verdade é o aplicativo, aquele FET da Faculdade do Colorado, que a gente usa bastante. E aqui a gente vai poder representar com dois bichinhos, ó. Eu tenho aqui uma joaninha, vamos colocar ela aqui, ó, nessa linha, nessa circunferência menor, a menor circunferência desenhada, ou pelo menos que a gente consegue visualizar, né? Nessa figura. E tem um besouro. Eu vou colocar ele aqui, ó, na maior circunferência que eu tenho aqui, ó. Eu vou tirar o vetor aceleração, que aqui dá para mostrar o rosinha. Então ele vai mostrar um vetor velocidade para nós. E eu vou dar um início de uma rotação aqui, ó. Vou começar a aumentar a velocidade. Olha só. Começo a dar um giro nesse pseudo-carrossel, vamos dizer assim. E a gente percebe que tanto o besouro como a joaninha estão se movimentando. E a partir do momento que eu falar, eu quero que vocês percebam quem é que vai completar uma volta primeiro. Vamos pegar aqui na parte de baixo, quando estiverem na linha vertical, ângulo de 270 graus. Em 3, 2, 1, a partir de agora. Vamos ver quem completa meia volta primeiro. Não vamos esperar uma volta, não, que fica muito demorado. Mas meia volta primeiro, olha só. A joaninha e o besouro estão nesse momento chegando em meia volta, vão completar agora. Os dois completam meia volta juntinhos. Então olha só que bacana. Eles giraram meia volta. Uma volta inteira não tem 360 graus. Eles giraram 180 graus no mesmo intervalo de tempo. Isso significa que eles tiver a mesma variação angular no mesmo intervalo de tempo. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que a velocidade angular é a mesma. Agora, e a velocidade tangencial, linear ou escalar média, senhores? Quem é que está percorrendo uma maior distância? Olha que bacana. Olha o comprimento da circunferência feita aqui pela joaninha, que é o vermelhinho, e olha o comprimento
comprimento da circunferência percorrida pelo besouro. Só que eles não estão percorrendo cada um na sua trajetória, cada um na sua circunferência, essas circunferências no mesmo intervalo de tempo. Isso mostra para nós, então, que o besouro, para poder percorrer esse maior comprimento no mesmo tempo que a joaninha, ele tem que ter uma velocidade linear maior. Pião, mas eu não consigo perceber isso. Agora não. Mas se eu mudar a velocidade um pouquinho, talvez a gente comece a perceber. Inclusive aparece um vetor velocidade para nós ali, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, ficou muito rápido, né? Olha só, olha o vetor velocidade. Olha o vetor velocidade no besouro. Lá na joaninha você vê um V, mas cadê o vetor? Tem só a setinha dele ali, né? Por quê? Porque ela é muito pequena a velocidade dela ainda. Perceba que a gente consegue ver o giro do besouro mais rápido, né? Ele consegue ter uma velocidade linear mais rápida. Mas e a angular? Olha lá, ó. Mesmo aumentando a velocidade, perceba que eles continuam girando juntos. Então, existe uma grande diferença entre analisar a velocidade angular e analisar a velocidade linear. A linear, eu vou me preocupar com a linha. É a velocidade escalar média, delta S, sobre delta T. A angular, eu vou avaliar ângulos, ver quanto de ângulo, quanto de graus ou quanto de radianos a gente está variando no tempo. Se eu aumentar muito a velocidade, ó, percebam que a joaninha, a gente até consegue ver os detalhes dela, né? Ó, tipo, ver a letra V da velocidade, ver os pontinhos da joaninha. Tenta ver a letra V com nitidez do besouro. Tenta ver, contar quantas pernas tem ali o besouro. Veja que tá mais difícil de ver o besouro, né? Por quê? Porque ele tá muito mais rápido que a joaninha. Justamente por ter um raio maior. Isso faz com que a sua velocidade linear fique maior. Obviamente que se a gente diminuir o raio do besouro, olha só, vou colocar ele mais próximo aqui da joaninha. E a gente aumentar de novo a velocidade, aí eles passam a ter velocidades lineares parecidas, né? Mas o besouro ainda continua tendo uma velocidade maior, por ter pouco, mas ter um raio maior, cria uma circunferência de trajetória maior também. E aí, se eu colocasse no centro, bem no centro, vamos pôr a joaninha bem no centro. E vamos voltar ao besouro lá na extremidade. Olha o que vai acontecer. Se eu colocar bem rápido, ó, tô colocando a velocidade máxima que tem aqui, o aplicativo permite, tá? Olha só, a joaninha a gente tá vendo, né? Ela tá girando em torno dela mesma, praticamente. E o besouro? Tenta ver o besouro. Não consegue nem ver onde ele tá, muito menos quantas patas ele tem, né? Tá claro, meninos, a diferença entre velocidade linear tangencial ou escalar média e velocidade angular? Essa é a diferença que a gente vai ter que analisar. E agora vamos ter que ficar esperto com o que ele vai perguntar. Se ele perde a velocidade linear ou se ele perde a velocidade angular. Fechou? Voltamos aos slides, então. Grande abraço a todos. Bom, é isso aí, senhores. Então, acho que deu para entender aí um pouquinho a diferença entre velocidade linear e velocidade angular, certo? Percebam que a angular não depende do raio. Tanto a joaninha como o besouro, estando próximo ou distante, né, mais na extremidade ou mais no centro, a velocidade angular, a quantidade de giros que estava dando, era a mesma sempre, né? Ou ambos giravam 360 graus no mesmo intervalo de tempo, por estarem presos no mesmo carrossel, no mesmo disco, vamos dizer assim. Porém, a velocidade linear, tangencial ou escalar média, né, do besouro era maior que a da joaninha, justamente por ter um raio maior. Então, por isso que uma equação depende do raio e a outra não. Belezinha? E para finalizar, esse é o nosso último slide, tá? Nós vamos falar de transmissões, engrenagens, polias, tá? Olha só. Nós vamos ter dois tipos. Aí você fala, Pião, por isso tem dois quadrinhos aí no contato? Não, nós temos dois tipos, contato, e dentro de contato nós podemos ter o contato direto ou o contato por correia. Olha lá, ó. Qual que seria o contato direto? Quando você tem uma engrenagem encostada na outra. Desse jeitão aí, ó, que nem eu coloquei para vocês. Percebam que o que tem de diferente aqui entre elas, né? Quando eu trabalho dessa forma, é que no contato direto, se a polia A gira no sentido horário, a polia B gira no sentido anti-horário para nós. Tudo bem? Por correia a gente teria esse tipo de ligação.
é quando você tem duas polias, a A e a B. Só que elas não estão em contato direto entre elas, estão em contato indireto, né? Existe uma cinta, uma correia, uma corda, não importa o que ele coloque para vocês, que faz com que a primeira girando, a segunda também gire junto. E aí, olha que bacana. Se a A está girando no sentido anti-horário, a B também gira no sentido anti-horário. Então percebam que as duas, olha só, tem um quadrinho aqui embaixo apenas para nós, né? Por quê? Porque é comum para as duas, vai ser igualzinho, tá? As equações, a maneira que nós vamos analisar. A diferença entre elas, você vai falar, então por que tem dois tipos de ligação? Porque aí depende muito do que você quer. Quando você quer que ela gire, uma polia gire no sentido oposto à polia principal, então você coloca em contato direto. Quando você quer que a polia gire no mesmo sentido que a polia principal, no mesmo sentido de giro, aí você liga através de uma correia. Perceba que esse sistema vocês conseguem ver em relógio, em máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, motor de carro, motor de veículo, principalmente bicicleta, né? Que vai aparecer bastante para vocês aí. Mas vamos lá, olha só. Vou colocar um videozinho mostrando aí as duas polias em contato direto, tá? Percebam que o dente de uma engrenagem encosta no dente da outra engrenagem e empurra. E no momento que elas entram em contato aqui em cima, ó, nesse pontinho, elas vão caminhar juntas até aqui embaixo, na hora que elas perdem o contato, certo ou não? Então, senhores, aqui nós temos a outra, ó, que é por corrente, né? O dente da corrente, a hora que encosta nesse dente, a velocidade do dente da corrente é a mesma. Aí esse ponto, esse dente, esse vãozinho da engrenagem da corrente passa, encosta no outro dente da coroa lá na frente, ó, e é ela que empurra. Então perceba que o ponto da corrente está em contato com o ponto das duas engrenagens ao mesmo tempo. Então, obviamente que as velocidades são o quê? São iguais, né? Então aqui, meninos, o que nós vamos ter que entender é, não importa o tipo de ligação, aquela velocidade linear, tangencial ou escalar média é igual tanto para a polia A como para a polia B. Mas, Pior, mas o que me resolve isso? Muita coisa, ó. Aqui eu não gosto de colocar isso, tá? Mas olha o que vocês podem afirmar. Na A, então ficaria 2π RA FA é igual a 2π RB vezes FB. E aí os 2π corta com os 2π. Os livros, senhores, trazem isso para vocês, ó. Que a relação raio-frequência de uma é exatamente igual ao raio vezes frequência da outra. Ah, Pior, eu posso ir direto? Pode. Ai, meu Deus do céu, perdão, gente. É para matar saudades. Olha só, os raios e a frequência multiplicando, a relação é igual para nós nesse tipo de ligação, né? Contato direto ou por correia, tá? Eu não gosto de guardar isso, tá? Eu gosto de partir daqui, ó. E aí a gente substitui a equação, porque as equações a gente precisa decorar, e faz a troca. Bom, o que é bacana é, o giro que a A dá não é igual ao giro que a B dá, né? São polias diferentes agora. Perceba que um pontinho aqui na periferia da polia A vai dar uma volta bem antes do pontinho da polia B. Já que elas têm a mesma velocidade, a B vai ter que percorrer uma circunferência muito maior. Então a A dá mais voltas do que a B. Então a gente vai poder falar que a velocidade angular e a frequência de giro são diferentes. Sendo que a A, como gira mais, tem uma velocidade angular maior que a polia B. Ou seja, a frequência de giro dela é maior que a frequência de giro da B. Belezinha, meninos? Lembre-se que na física, tudo que vem aos pares é sempre um inverso do outro, né? É um contrário do outro. Aqui não vai ser diferente, nós estamos aos pares. Eu tenho a transmissão ligada por contato e eu vou ter a chamada transmissão solidária. Solidária como? Solidária através de um eixo, por um eixo. Parecido com isso daqui, ó. Olha lá, polia A e polia B ligadas por um mesmo eixo. Óbvio, se eu colocar a polia A para girar no sentido horário, o eixo gira no sentido horário e, consequentemente, a polia B gira no sentido horário, certo? Então, o sentido de giro agora é o mesmo. E percebam que agora elas giram juntas. É a joaninha e o besouro. Se elas giram juntas, significa que elas têm a mesma velocidade angular. Por exemplo, olha esse videozinho aqui, ó. Se a gente pegar um ponto ali, ó, todos os pontos nessa polia grande, nessa polia menor ou no eixo aqui, ó, eles estão girando juntos. Eles estão todos girando juntos, dando voltas juntos aí. Então agora, o que eu vou ter que falar?
que a velocidade linear ou tangencial é diferente. Pega um ponto na periferia da polia A e pega um ponto na periferia da polia B. Vocês estão vendo que a B tem um raio maior do que a periferia da A? Elas giram juntas, elas dão uma volta no mesmo tempo, só que um ponto da periferia da polia B anda uma distância muito maior. Então percebo que as velocidades lineares agora são diferentes, sendo que a velocidade de B, por ter maior raio, é maior que a velocidade de A. Mas elas giram juntas, então a velocidade angular é igual a de B e a frequência de A é igual à frequência de B. Tranquilo, senhores? Chamar a atenção de vocês para uma coisinha aqui. Lembre-se que raio, tá? É diâmetro dividido por 2, estão lembrados disso? Então, se você coloca diâmetro dividido por 2 de um lado e diâmetro dividido por 2 do outro, falando aqui da polia A e da polia B, você vai cortar o 2 com 2, certo? E aí, fica só o diâmetro. Então, quando você trabalha aqui nesse comparativo, quando você compara a velocidade de uma com a velocidade da outra, você já pode trocar direto os raios pelo diâmetro, tá? Não tem necessidade de ficar calculando o raio, não. Ah, Pião, mas não é bom colocar o diâmetro dividido por 2? Bom, se você achar melhor, você pode pôr e cancela os dois. Eu estou mostrando para vocês que não tem necessidade. A proporção se mantém. Se eu tiver um raio 5 de um lado e um raio 10 do outro, a proporção é 1 para 2. Ah, não, eu vou colocar o diâmetro 10 e o diâmetro 20 do outro lado. Vai continuar a proporção 1 para 2. Inclusive, senhores, tem mais uma informação para vocês importante. Lembre-se que o raio, ele é proporcional, então aqui seria o símbolo de proporcional, ao número de dentes da polia. Como assim, peão? Uai. Se você pegar uma polia aqui, ó, a polia menorzinha, ela tem uma certa quantidade de dentes, né? Se ela for uma polia dentada, ó, tentar desenhar aqui para vocês rapidinho, ela vai ter uma certa quantidade de dentes aqui, ó, certo? E se eu for desenhar na A, vocês acham que vai ter mais ou menos dentes? O maior número de dentes, não vai? Por quê? Porque ela tem um maior comprimento, justamente porque ela tem maior raio. Então o raio é sempre diretamente proporcional ao número de dentes. Se for o caso, nesse comparativo, você pode trocar isso daqui pelo número de dentes da polia A e também pelo número de dentes da polia B, tudo bem? Já pode trocar direto, não precisa nem ficar perdendo tempo fazendo continha, nada. Se ele não der o raio e der o número de dentes, você troca, a proporção se mantém. A polia de raio 1 tem 10 dentes, a polia de raio 2, obviamente, vai ter quanto? 20 dentes. Se colocar o raio 1 e o raio 2, é proporção 1 para 2. Dentes 10 e dentes 20, continua tendo a proporção 1 para 2. Fechou, meninos? É mais dica do que pode aparecer para vocês aí nos exercícios. Mas, como eu disse para vocês, o mais importante é lembrar. Tudo que vem aos pares é sempre o inverso do outro. Aqui a velocidade linear é igual, aqui é diferente. Aqui angular e frequência são diferentes, aqui é igual. Beleza? Um grande abraço a todos e logo, logo nos vemos, gente.